Falemos agora sobre a neurosífilis. A neurosífilis é uma doença sexualmente transmitida, causada pelo treponema pálido. Se estima que 12 milhões de novos casos ocorram a cada ano, e essa incidência é sobretudo elevada na África, onde se estima que 2.300 novos casos por cada 100 mil habitantes apareçam. O ressurgimento da sífilis. A sífilis é uma doença antiga que tinha melhorado, tinha diminuído a sua incidência e prevalência, mas a gente percebeu nas últimas décadas que houve um ressurgimento da sífilis, e isso acompanhou a epidemiologia global da AIDS. É interessante que existe uma relação da sífilis com a AIDS, com o HIV, pois o paciente que tem HIV e sífilis, né, e ambos podem ser adquiridos sexualmente, transmitidos sexualmente, a sífilis pode aumentar a carga viral e diminuir a contagem de CD4 em pessoas infectadas pelo HIV. Portanto, pacientes que têm HIV e que têm sífilis, a sífilis pode levar a uma doença mais grave, agravar a doença pelo HIV. Na verdade, você tem uma evolução, as pessoas têm contato com o treponema, 1/3 dessas pessoas se contaminam. 10 a 90 dias depois, 3 meses depois, você tem a chamada sífilis primária. 3 a 12 semanas depois, a sífilis secundária. 4 a 12 semanas depois, a sífilis latente inicial, depois a latente tardia e a sífilis terciária, sendo que na sífilis terciária, a sífilis tardia benigna corresponde a 16%, a sífilis cardiovascular 9,6% e a neurosífilis a 6,5%. Então, a neurosífilis é uma manifestação da sífilis que ocorre eventualmente anos depois da chamada sífilis primária, da própria infecção através do contato sexual. A neurosífilis pode se manifestar de diversas formas. A chamada forma neuropsiquiátrica, em que o paciente apresenta-se com um quadro de psicose, delírio e muitas vezes demência. O acidente vascular cerebral, sobretudo em jovem, em que o paciente tem uma apresentação como se fosse de um AVC, e você tem a evidência radiológica do AVC, e o paciente, então, evolui como um AVC, sobretudo em jovem. Ele pode se manifestar com um uveíte ou aneurite ótica, a neurosífilis. Existe a forma mielopática, em que de forma aguda, subaguda ou crônica, o paciente apresenta uma mielopatia, incluindo tabes dorsalis. Uma outra forma de apresentação é na forma de crises epiléticas, parciais com ou sem generação secundária. E, em alguns casos, você tem manifestações restritas ao tronco cerebral e aos nervos cranianos. Os exames laboratoriais para o diagnóstico da neurosífilis se dividem em 2 grupos, os chamados testes não treponêmicos, dos quais o VDRL é o teste mais solicitado, e os chamados testes treponêmicos, dos quais o FTA-ABS é o mais solicitado. Então, habitualmente você pede para o paciente, se você suspeita de sífilis, o VDRL e o FTA-ABS. Se o VDRL, no caso um teste não treponêmico, for reagente e o FTA-ABS for reagente, a chance desse indivíduo ter sífilis é muito alta, e provavelmente ele tem uma sífilis ativa, sífilis latente ou até sífilis tratada, porque alguns desses testes eles podem continuar positivos, pelo que a gente chama de cicatriz imunológica. O que você tem que fazer? Buscar dados clínicos e epidemiológicos que possam confirmar o diagnóstico. Se o VDRL, por exemplo, é reagente, mas o FTA-ABS não é reagente, é improvável que isso seja sífilis. E, nesse caso, é importante investigar outras doenças autoimunes e infecciosas que podem, por reação cruzada, eventualmente dar um VDRL positivo.
Se o paciente tem um VDRL não reagente e um FTABS reagente, esse paciente provavelmente tem uma sífilis primária ou uma sífilis tratada. É importante buscar nesses pacientes a lesão primária, o cancro, que eventualmente pode ser visto na pele desse paciente. E finalmente, se o paciente não tem nem um teste não treponêmico com VDRL reagente, nem um FTABS reagente, isso não é sífilis, ou então é uma infecção tão recente que ainda não foi capaz de gerar anticorpos que possam ser detectados. Nesses casos, se há uma forte suspeita diagnóstica, deve-se repetir os testes em 20 a 30 dias. O tratamento da sífilis ele depende da fase da infecção, né? A sífilis primária, se você diagnostica a sífilis primária, o tratamento é penicilina bizantina, 2,4 milhões em dose única. Se a sífilis é secundária e latente, você usa penicilina benzatina, 2,4 milhões intramuscular, com intervalo de 1 semana entre cada dose, um total de 2 doses. Mas se você já tem a sífilis terciária ou latente tardia, exceto neurosífilis, você usa também 2,4 milhões de unidades intramuscular, com intervalo de 1 semana entre cada dose, no total de 3 doses. Portanto, você faz 3 semanas seguidas, uma vez na semana. Já no caso da neurosífilis, aqui o tratamento muda. Os pacientes devem ser tratados com penicilina cristalina, 3 a 4 milhões de unidades EV, de 4 em 4 horas, por 14 dias. E finalmente, vamos conversar sobre a AIDS e o sistema nervoso. Os sintomas e sinais neurológicos se apresentam em mais da metade dos pacientes com AIDS e cerca de 10% dos casos pode ser uma manifestação inicial. Pode resultar tanto de uma ação direta do vírus, como também de infecções oportunísticas e da toxicidade do próprio tratamento. Então, nós vamos, nos próximos slides, ver cada um desses grupos de manifestações neurológicas no contexto da AIDS. Manifestações neurológicas propriamente ditas, né? Então você tem a síndrome de cefaleia e meningismo, que pode ser secundária à infecção bacteriana, viral, tuberculose, criptococcus. Existe uma síndrome cerebral predominantemente focal, ou seja, na primeira síndrome é aquele paciente que começa com dor de cabeça e meningismo, como se fosse uma meningite. A segunda manifestação neurológica, o paciente apresenta com a síndrome focal. O paciente que de repente apresenta uma emparesia, por exemplo. Então, no contexto da AIDS, você tem que pensar em toxoplasmose, linfoma primário do sistema nervoso central, leucoencefalopatia multifocal progressiva, tuberculoma e assim por diante. Um outro grupo de pacientes apresenta-se com uma síndrome cerebral não focal. E uma das coisas que pode, uma das condições que podem se manifestar assim é a chamada complexo demência relacionada ao HIV. Outros pacientes se manifestam com mielopatias, doenças da medula, e aí existe uma mielopatia vacuolar pelo próprio HIV, mas você pode ter mielites transversas secundárias a vírus ou por compressão medular. E finalmente existem pacientes que se manifestam com neuropatias periféricas. E aí a neuropatia periférica pode ser uma manifestação do próprio HIV ou relacionadas a agentes antirretrovirais. Ou ainda a polirradiculopatia sensitiva motora grave causada pelo citomegalovírus. Quanto às manifestações do próprio HIV, diretamente do vírus, você tem a meningite asséptica, pode ocorrer em várias fases da doença, habitualmente é algo autolimitada e pode ser a chamada síndrome da seroconversão, ou seja, o indivíduo tem o vírus HIV, mas ele não converteu ainda.
para a doença. Então, quando isso ocorre, a primeira manifestação é a meningite asséptica. O indivíduo pode se manifestar com polirradiculoneuropatia, uma síndrome muito parecida com a síndrome de Guillain-Barré. Um diferencial nesses casos é que, ao contrário do Guillain-Barré, em que há uma dissociação albumino-citológica, aqui você tem uma discreta pleocitose que acompanha o aumento de proteínas. Você pode ter uma polineuropatia sensitiva distal, em 1/3 dos casos, com parestesias. Habitualmente esse quadro é simétrico e com discreto comprometimento motor. É muito mais sensitivo do que o motor, e na eletromiografia você tem um padrão axonal. Ainda como manifestação do HIV, a mielopatia vacuolar, na fase avançada da doença, se manifesta com paraplegia espástica, ataxia sensitiva e bexiga neurogênica. E, por fim, um quadro de demência, que, felizmente, após os esquemas terapêuticos mais recentes, ficaram menos frequentes. E um dos fatores de risco para o desenvolvimento de demência é a contagem do CD4. Infecções oportunistas são muito comuns em pacientes com AIDS. Então, neurotoxoplasmose, criptococose, neurotuberculose, né? Além de neurosífilis e leucoencefalopatia multifocal progressiva, frequentemente em fases mais avançadas da doença. Ao contrário de outras condições, não teve a incidência modificada pela introdução dos novos esquemas terapêuticos. Se manifesta com déficits focais de instalação lenta e progressiva, e na ressonância magnética, as típicas imagens de hipersinal em T2 que vão aumentando de tamanho com a evolução da doença. O tratamento também pode levar a manifestações neurológicas no contexto da AIDS. Os linfomas do sistema nervoso central, né? A síndrome da reconstituição inflamatória imune, que é uma piora, é uma síndrome que ocorre quando o indivíduo inicia o tratamento da AIDS, né? Ocorre uma piora paradoxal do quadro, e se estima que isso ocorra pela queda drástica da carga viral na periferia e uma possível melhora da resposta imune. A neuropatia relacionada aos análogos de nucleosídeo, né? Que habitualmente se inicia por volta de 2 meses de uso das novas medicações e tem uma relação direta com a dose, sendo mais frequente em doses maiores, e que se manifesta eventualmente por dores em queimação súbitas ou em pontadas nos pés. E, finalmente, um quadro de miosite caracterizado por fraqueza proximal e mialgia, que pode estar relacionada também ao HIV, mas as medicações que se usam para o seu tratamento. E, nesse caso, isso começa a aparecer cerca de 6 meses após o início da terapêutica antirretroviral.